Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição do A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho. Aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, e eu quero começar com a notícia de frente. Não gosto de começar com notícias ruins, mas vamos repercutir esta aqui, que é péssima notícia, principalmente para os servidores. Olha só, a folha de pagamento em dia só no fim do ano frustra os servidores. O secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo, disse ontem que vai manter o pagamento por faixas salariais dos servidores públicos até dezembro deste ano, mas desde que algumas premissas sejam cumpridas, não aumentar a folha de pagamento e cumprir o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 49%, não pagar a revisão geral anual e ainda prorrogar o pagamento do empréstimo de 150 milhões de dólares junto ao Bank of America, que está previsto para setembro. Pois é uma questão de referência, né? Você está achando a notícia ruim, eu estou achando boa. Porque... não, ruim para os servidores. Eu estou achando boa para os servidores. Inclusive, é boa para o Estado e estou achando boa para os servidores. Por que que eu acho boa? Porque a previsão inicial eram 2 anos. Se no final do ano vai ajustar o pagamento... Você fala de ajustar esse escalonamento, a previsão era de 2 anos. Era de 2 anos. Quer dizer, a conversa inicial com a Assembleia Legislativa era de 2 anos. A suspensão, né? A suspensão. Do pagamento da RGA. A suspensão do pagamento do RGA e retroceder o pagamento para conseguir pagar dentro do prazo legal, sem escalonar. Quer dizer, a previsão agora é que não haverá escalonamento até o final do ano. Do final do ano em diante, não haverá escalonamento. Do final do ano em diante, né? Certo? Essa é uma previsão que eu acho positiva. Ainda mais se nós juntarmos essa notícia com uma outra declaração do governador Mauro Mendes no site Mídia News. Ele afirmou que os servidores públicos do Estado devem receber benefícios salariais com uma revisão geral anual, assim que o Executivo melhorar suas condições financeiras e eficiência interna. Se crescermos tudo que o servidor deseja, esse objetivo vai ser alcançado. Eu tenho a impressão que depende dessas coisas mesmo. Tudo que foi falado. Dessas situações. Um obstáculo já foi transposto, que é o obstáculo do Supremo Tribunal Federal, que concedeu a liminar para o empréstimo junto ao Banco Mundial para pagar o Bank of America. O outro obstáculo parece que já foi transposto, junto ao Tesouro Nacional. Falta agora, e eu acho que essa devia ser uma prioridade do governador Mauro Mendes, de sentar lá em Brasília essa semana por 3 motivos. Primeiro, a reforma da Previdência, que vai ficar um pepino aí para ser descascado pelos estados. Se bem que os deputados federais fizeram uma bondade com os estados, pelo texto da reforma da Previdência aprovado na comissão, que eles colocaram o seguinte, que os estados e municípios é que aprovarão por lei ordinária a reforma da Previdência nos estados e municípios. Por lei ordinária, significa tirar aquele quórum qualificado que se exigiu na reforma federal. Então, o Congresso Nacional... Maioria simples, então. É maioria simples. Ao autorizar por lei ordinária, ele está autorizando por maioria simples. Fica mais fácil aprovar as reformas nos estados e municípios. Se bem que eu tenho aquele pensamento que deveria tudo ser aprovado lá. Então, o Mauro Mendes tem 3 pautas lá. Essa da reforma da Previdência, essa questão do Estado, ele tem que ficar numa correria entre a Secretaria do Tesouro Nacional para mandar o pedido de autorização para o Senado. E no Senado da República, conversando lá com o Jaime, que é do DEM, com Wellington Fagundes, que
que sempre foi favorável a tudo de Mato Grosso, e com a Selma Arruda, para ver se consegue com eles a prioridade para colocar em pauta. Eu não tenho dúvida que Mauro, sendo do DEM, ele consegue ter uma certa influência também com o próprio presidente do Senado, que também é do Democratas. Então, isso é fundamental ser votado e aprovado agora, para que reste apenas a tratativa com o Banco Mundial. Porque que já foi feita. O Banco Mundial só está à espera dessa autorização. Porque aí o dinheiro sairia a tempo de nós não pagarmos 165 milhões de reais este ano. E isso vai dar um fôlego. Que é aquela dívida com o Bank of America. Que é aquela dívida. Se ela não for renegociada, ou melhor, se ela não for paga com esse empréstimo do Banco Mundial, o Estado tem que pagar essa parcela de 160 milhões. 160 milhões. E isso dificulta o acordo com os servidores, o fim do escalonamento, o pagamento do RGA, o reajuste da dobra do salário, dificulta uma série de coisas. Então, eu não tenho dúvida que essa é prioridade absoluta do Mauro Mendes. Tratar da questão da reforma da Previdência, tratar dessa questão do empréstimo do Bank of America, e tem uma outra prioridade que ele deveria colocar em pauta, que é o tal do FEX. Como é que vai ficar o FEX? Pois é, mas já foi falado pelo governo federal que o FEX está condicionado à reforma da Previdência. Que já está resolvido. Que já aprovou. Que já está resolvido. Mas até... Que já aprovou na Câmara. Na Câmara. Mas ainda tem um processo. Não, tem um processo do Senado, onde, na minha avaliação, é muito mais fácil para o governo. O papel mais difícil a Câmara já fez. Agora o Senado vai pegar um projeto lá mastigado, praticamente consenso entre todos os partidos, para votar. E sobre essa questão que a Nayara iniciou o programa de hoje aqui, sobre essa relação dos servidores aí do Executivo com o governo do Estado, o governador Mauro Mendes deu um aceno aí que pode ser, é um aceno importante ao funcionalismo do Estado. Foi lá numa cerimônia na Secretaria do Meio Ambiente, onde ele disse o seguinte: tudo aquilo que o servidor merece será alcançado. Mato Grosso é um estado pujante, com perspectivas melhores até do que muitos outros países, disse o governador, além de pedir mais uma vez aí que a categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o SINTEP, entendam o momento que o Estado está passando. E ele complementou: não revoguei, nem vou revogar a lei da RGA, porque sei da importância dela para os servidores públicos, mas é importante compreender a situação atual do Estado. Fecha aspas, estas foram as declarações do governador Mauro Mendes, que vai ao encontro aí daquilo que o Antero falou agora há pouco, né? A impressão que se tem é que está aí para os servidores, está acendendo lá uma luz lá no fim do túnel de que em 2020 eles podem ter o retorno do pagamento da RGA, a revisão geral anual. Eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje, Antero. Qual que vai ser o seu? O meu destaque é o seguinte: o Carlos Fávaro tem razão ao cobrar o Tribunal Regional Eleitoral. Por que o tribunal ainda não jogou embargos de declaração da juíza Selma? Que forças estão fazendo o Tribunal Regional Eleitoral, que aprovou por unanimidade a cassação, não julgar o embargos de declaração? Por que não pauta isso? Se isso já está concluído há muito tempo. Então, é isso que o Fávaro está cobrando. Eu acho que o Fávaro tem razão. Eu vou falar um pouco sobre isso. Embargo de declaração que não tem o poder de alterar o resultado do julgamento. Teoricamente não, né? Mas aqui está tendo o poder de alterar porque está atrasando, né? Eles estão alterando pelo atraso. Quer dizer, é inaceitável que o tribunal que agiu tão corretamente até aqui vai se deixar levar segurando esse processo. É isso. Lúcio, e o seu destaque? Meu destaque é que a situação de Alain Maluf se complica um pouco.
o procurador de Justiça do Ministério Público aqui de Mato Grosso, Mauro Viveiros, diz que a delação de Alan Maluf não teria validade aqui em Mato Grosso e que acatá-la seria um cheque em branco. E aí, de acordo com o procurador, na petição que a defesa de Alan Maluf fez, além de não tratar sobre o fato objeto da denúncia já sentenciada, a colaboração foi pactuada mais de 3 meses depois da condenação. E aí o entendimento do procurador é de que não há possibilidade jurídica de atender o pedido feito pela defesa do empresário Alan Maluf. É o meu destaque de hoje. Certo. Eu quero falar agora de eleições 2020. Essa matéria aqui que é do Mídia News. Olha só, Júlio, que é chefe da Casa Civil, que pode ser de fato um novo fato em disputa. Júlio Campos, o ex-senador Júlio Campos, afirmou que o partido trabalha para lançar candidato a prefeito em Cuiabá nas eleições do próximo ano. Segundo ele, uma das apostas da sigla pode ser o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. O empresário não tem filiação partidária e entrou para a política no início deste ano, quando aceitou o convite do governador Mauro Mendes para comandar uma das pastas consideradas mais estratégicas do governo. E aí ele disse o seguinte, o Júlio Campos, é nossa meta, temos como uma candidatura própria em Cuiabá. É natural um partido como o DEM, que é forte em todo o estado, que tem estrutura política muito forte na capital, desejar ter candidato próprio para a eleição de prefeito no ano que vem, disse Júlio Campos. Por enquanto, o Mauro Carvalho não é nem filiado, né? Eu andei conversando com o Mauro Carvalho tempos atrás sobre isso, ele falou que não faz parte dos planos dele. Ele já está dedicando um tempo enorme ao serviço público aí com o chefe da Casa Civil do Mauro Mendes, e ele não pleitearia uma disputa como essa de candidato a prefeito de Cuiabá. E nem é do DEM. Embora sendo amigo pessoal do Mauro Mendes, é normal que o DEM lhe faça um convite para a filiação. Pois é, e o Júlio Campos também falou de outros nomes, Antério e Lúcio, do ex-prefeito Roberto França, que ele disse que pode trazer aí de volta a prefeitura de Cuiabá, e também falou do ex-deputado federal Fábio Garcia e também do nome do secretário de Saúde, o Gilberto Figueiredo. Deu um pouquinho para cada um, né? Um pouquinho para cada um. Júlio Campos é um ser político, né? Assim, olha, aliás, bom dia, Júlio Campos, que está nos assistindo, com certeza. Ele nos assiste todo dia, né? Na verdade é o seguinte, Roberto França, a gente sabe que ele tem pretensões de disputar a prefeitura de Cuiabá. Mas ele só vai assinar a ficha de filiação do DEM se ele tiver o convite para filiar e ser candidato. Sem ser candidato a prefeito, ele não entra no partido. Ele não vai entrar no partido para disputar a cotovelada a indicação de candidatura a prefeito. O DEM estaria disposto a fazer esse convite? Se estiver, ele pode vir a ser o candidato. Fábio Garcia é um bom nome, foi deputado federal, fez um bom mandato de deputado federal, é suplente do senador Jaime Campos, gosta de fazer política, mas tem um impedimento. A família o impediu de ser candidato na eleição passada. Ele tinha uma eleição mais ou menos bem encaminhada para a deputância federal. Ele acabou se acomodando ali na suplência do Jaime, fica na presidência do DEM, que é uma presidência que ele tem exercido pouco. Para quem gosta de política, ele tem feito pouca política. Ele tem se dedicado muito mais aos negócios da família. Porque ele é um bom executivo e ele está chamado pela família para resolver alguns problemas empresariais de pessoas ligadas à família. Gilberto Figueiredo é um nomaço. Depende das entregas da saúde. E ele disse que está pronto para qualquer parada. Pois Falou aqui para gente, né? Desde que ele se prepara para tudo. Desde que aconteçam as entregas. Né? Então, assim,
Eu acho que o Gilberto Figueiredo hoje não é tempo de falar em Gilberto Figueiredo. Pode ser um nomaço em maio, junho do ano que vem. Aliás, de todos eles aí, quem tem um belíssimo perfil de administrador é o Gilberto Figueiredo. O Fábio Garcia tem também, mas o Fábio Garcia teria embates políticos que o Gilberto não tem e fragilidades que o Gilberto não tem. Certo, vamos aqui a outra notícia. Essa notícia vem do Folha Maxi, falando aí dos incentivos. O presidente da Assembleia Legislativa cita a coragem de Mauro Mendes e lembra que barões reclamam de barriga cheia em Mato Grosso. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, mandou recado a quem tenta pressionar o governo a promover mudanças na matéria. A Assembleia Legislativa tem até o dia 30 deste mês para esgotar todas as discussões acerca do projeto enviado pelo governo do estado para rever incentivos fiscais e reajustar a cobrança de impostos de vários setores produtivos. O presidente da Casa, Eduardo Botelho, criou comissões para debater o assunto e apoia a iniciativa do governador, porque, segundo ele, já passou da hora de fazer uma mini reforma tributária e parar de editar uma série de decretos, como ocorria nos governos anteriores. Botelho ainda citou aí que os barões aqui em Mato Grosso reclamam de barriga cheia. Na realidade, essas declarações aqui, que estão publicadas pelo site Folha Max, foram declarações que o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, deu naquela entrevista no último final de semana ao Jornal do Meio-Dia. Não foi isso? Isso mesmo. Né? Onde ele fala aí em buscar uma saída para esse tema, que é bastante polêmico. Aí ele nomeou lá as comissões lá na Assembleia para que o assunto seja discutido e para ver se cabem, né, alguns ajustes dentro do projeto que o governo enviou para a Assembleia em função das reclamações aí, de vários setores empresariais. E Lúcio Inhantério conversava com o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, falando sobre o projeto. E eu toquei no assunto das energias renováveis, que também a gente teve entrevista no Jornal do Meio-Dia sobre isso com o diretor do Singenergia, não foi, Lúcio? E ele falando aí dessa taxação de uma tributação maior para o setor de energias renováveis e que vai na contramão, o estado de Mato Grosso vai na contramão do mundo inteiro que investe cada vez mais nesse tipo de energia. E o próprio secretário disse que é um ponto na qual o governo quer rever, porque nem todos ali internamente concordam com esse ponto que taxa mais. Eu perguntei se seria uma pressão da própria concessionária de energia elétrica aqui em Mato Grosso. Ele disse que não, mas falou que na verdade, com o aumento das pessoas que aderem pelas energias renováveis, principalmente a energia solar, é claro que diminui aí a arrecadação com o ICMS da energia elétrica, que é uma das maiores do país. Eu tenho uma teoria que não diminui. Não, essa teoria é do governo do estado. Sim. A teoria do governo do estado é uma teoria equivocada e eu tenho a teoria que não diminui. Por que eu acho que não diminui? Se fomentar o setor, é isso? Você fala? Não diminui. Porque assim, se eu fizer energia solar para mim, sim, eu consumo 1000 kW. Aí eu faço investimentos com meus recursos para gerar 1000 kW na rede. Tá. Só que vai gerar 1000 kW na rede, vai zerar minha conta e eu vou pagar só uma taxa de administração para a Energisa. Isso. A Energisa, tá. O que me resta é pagar uma taxa de administração para a Energisa. Só que ao fazer esse encontro de contas com a Energisa, já está a minha conta lá com uns 42% de imposto por dentro. Ele vai fazer o mesmo cálculo que faz a minha conta hoje, colocando os impostos, só que ele vai receber isso em forma de energia. Aonde que a Energisa deixou de receber aí? Ela não deixou de receber. E outra coisa, taxar a questão da energia solar é menos de 0,5% da geração de energia em Mato Grosso, gente.
qualquer número multiplicado por zero dá zero. Por isso que aí é jogar contra o meio ambiente. Isso mesmo. É um esforço grande do governo do Estado para brigar contra a lógica. É um ponto que preocupa a sociedade como um todo, porque cada vez mais as pessoas se interessam, e a gente sabe, é o futuro, a gente está falando do futuro. A energia renováveis, principalmente o que se diz respeito ao gás e também a energia solar. Essa entrevista que você fez com o César Miranda foi ontem, né? Foi ontem na tribuna. Eu estava parado no trânsito, que ontem eu peguei um acidente na BR vindo para Cuiabá e estava lá parado e estava ouvindo a Nayara Moura. E gostei muito da entrevista do César Miranda. Achei o César muito preparado. E ele falou realmente dessa questão da energia rural e deu claramente a entender que é inteiramente favorável ao restante do projeto do governador Mauro Mendes. Nem podia ser diferente, né? Ele é do governo, está apoiando o projeto do governo, e eu acho que o projeto do governo é realmente um projeto que tem lógica. Pois é, ele falou do projeto ser debatido, porque gera, na verdade, um desconhecimento e dúvida da sociedade como um todo, né, Antero? Ele disse que o projeto ele vem aí para resolver injustiças. Por exemplo, Eles estavam criticando o etanol. Aí o Lúcio leu aqui na sexta-feira passada, ou segunda-feira, não lembro. Foi na sexta ou segunda, o Lúcio leu... O etanol de milho. O etanol em todos os estados brasileiros. O valor. O valor da alíquota em todos os estados. Mato Grosso é o menor. Mesmo com a taxação do governo Mauro Mendes, Mato Grosso é o menor. Ainda é o menor. Na questão do etanol. A questão do algodão, o algodão tem tido um lucro extraordinário. Então nem se fala. Não dá nem para partir para essa discussão. São os mais ricos que não querem pagar impostos. É isso. Simples assim. E tem a única coisa que eu acho que o projeto tem debilidades da energia solar e tem debilidades também na questão dos 50 kW da energia rural. Devia cobrar a partir de 100 kW na energia rural. A partir de 50 fica injusto com o pequenininho. Vai pegar o tirador de leite lá de Araputanga. E não é justo isso. E agora tem uma distorção aí que o governo insiste que ele quer corrigir, né? O portal Gazeta Digital publicou aí ontem ou no domingo uma reportagem aí da Noelma Oliveira e do Pablo Rodrigo, onde diz o seguinte: Mato Grosso é o único estado que dá incentivo para o comércio. O governador Mauro Mendes, diz aqui na reportagem, diz que tem intensificado aí as conversas com diversos setores da economia, com a Assembleia Legislativa, para desmistificar, explicar esse projeto aí que está lá no Poder Legislativo de reinstituição dos incentivos fiscais. Aí ele coloca que desde fevereiro uma equipe técnica está debruçada para elaborar e chegar à proposta que está em tramitação lá na Assembleia. E aí, numa entrevista, o governador sustentou aquilo que já foi dito, inclusive pelo secretário de Fazenda, Rogério Galo, que 90% das empresas existentes em Mato Grosso não serão afetadas pelo projeto. E completou: Mato Grosso é o único estado brasileiro que dá incentivo para o comércio. Isso não existe em lugar nenhum. E ele citou aí que este projeto lembrou aquilo que nós falamos agora há pouco, que pretende corrigir aí as anomalias, ou seja, as distorções que existem. O comércio sofre aí com a piora nos índices dos indicadores econômicos, tem muitas dificuldades, só que no comércio tem segmentos aí que estão sendo privilegiados, o que provoca até concorrência desleal em determinados setores, por exemplo, aí na venda de materiais de construção aí, tem gente aí que está se dando muito bem, e o governo quer corrigir isso. E está falindo as outras. Exatamente. E está falindo as outras. Exatamente. Tem que corrigir isso. A concorrência desleal, não é? Quer dizer, falindo as outras,
e ganhando muito acima do que deveria ganhar, não é? Agora, aquele cidadão, empresário da Trator Parts, não é isso? Isso. Que foi um delator. Não sei nem... Não, virou vítima. Pois é. Ele começou como delator, acusado, não, começou como acusado. Virou delator. Virou delator e depois no final virou vítima. Virou vítima. Esse cidadão recebe incentivo fiscal. Ele não fabrica um prego, não fabrica um parafuso. Ele vende peças fabricadas em outros lugares. E tem incentivo. Tá de brincadeira. Não tem que ter incentivo para o comércio. Porque é deslealdade com os outros. Porque é deslealdade com os outros. É você escolher os amiguinhos do rei para ficarem ricos. O cidadão da Citylar ali oferecia, agora a Citylar, mesmo assim faliu, né? Conseguiu vender, é de outra empresa. Agora é Ricardo Eletro. Recebia incentivo. Quer dizer, ele vende um televisor sem pagar imposto. E a outra loja vende televisão, tem que pagar imposto. Então, é uma concorrência extremamente desleal. Ele vende sofá, não paga imposto. A outra loja vende sofá pagando imposto. É evidente que ele tem muito mais condições de concorrer no mercado. Então, nesse ponto, o governador Mauro Mendes está absolutamente correto. E o que o deputado Botelho falou é absolutamente certo. Que o governador Mauro Mendes está se revelando um governador coragem. Esse assunto é barulhento, e é barulhento por quê? Porque a classe média alta é a que tem condições de fazer barulho. Não são os pequenininhos. Não são os da energia rural que estão fazendo barulho. Não são os da energia rural lá no campo que estão fazendo barulho. Quem está fazendo barulho é a turma do algodão, é a turma da soja. Quem está fazendo barulho, é a turma do comércio. Quem está fazendo barulho é quem tem privilégios. Exatamente. E no comércio é uma pequenina parcela do comércio que está sendo privilegiado. Trocando em miúdos é o seguinte, é por isso que o Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira, ele entrou lá no Tribunal de Justiça com uma ADIM, não é? Uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar um decreto da época do ex-governador Silval Barbosa, que dá um benefício exagerado para alguns segmentos. Por exemplo, eles recolhem por estimativa, né? Então o cidadão compra lá o produto lá por R$100, aí ele diz o seguinte, lá no contrato social dele está dizendo lá o seguinte, no CNAE dele lá, que é uma sigla que eles usam, de que ele tem 40% de lucro em cima daquilo ali, né? Se ele comprou por 100, aí significa que ele vai vender por 140. Conversa fiada. Conversa fiada. Ele recolhe o ICMS em cima de 140, mas aquele produto dele ali acaba sendo vendido por 250, 300 reais. E aí é o seguinte, aí ele tem incentivo, né? Aí ele tem benefício. Ou seja, esse ICMS que ele deixou de pagar em cima de 150 reais é o dinheiro que falta lá no caixa do governo para dar retorno à sociedade, na educação, na saúde, nas estradas. E é isso daí que estão tentando corrigir. Agora, nesse projeto, muitos setores reclamam que tem a mini-reforma tributária embutida. Essa mini-reforma não seria interessante o governo do Estado esperar a reforma nacional, que já vem sendo discutida? Eu acho que pode dar um choque? Os assuntos que o Mauro Mendes está tratando são tão óbvios que é preciso regulamentar isso no Estado que tem que fazer logo. Tem que fazer logo. É mini-reforma tributária, por exemplo, estabelecer a taxação dos frigoríficos? Porque os frigoríficos são zero. Né? Esse argumento de que, olha, vai quebrar os pecuaristas... Ou até mesmo o questionamento de inconstitucionalidade não existiria na aprovação de uma reforma no âmbito nacional. Eu não acredito nisso. Não acredito, acho que tem que fazer o ajuste do Estado, porque senão não vai acertar nunca a situação dos mais carentes. Né? Mato Grosso precisa arrecadar mais para fazer mais estradas, para fazer mais
rodovias, para pavimentar mais, para fazer o desenvolvimento, para pagar o servidor em dia, para dar o RGA, para remunerar melhor o professor, para fazer funcionar a saúde. Se não fizer esse ajuste, se bem que eu acho que precisa, na outra ponta, também fazer o seguinte: é preciso continuar o ajuste que o Estado anunciou e que, na minha opinião, foi muito tímido. Os números do ajuste do Estado são muito pequenos. E esse discurso... A economia do Estado foi pequenininha com o ajuste que o Mauro Mendes fez. Esse discurso, e precisa ser maior. Esse discurso aí que começou a ser feito, né, em represália... De inconstitucionalidade. Em represália a esse projeto de incentivos, e o discurso é o seguinte, né, olha, podia esperar um pouco para poder fazer esses ajustes aqui na parte tributária de Mato Grosso, porque a reforma tributária já está começando a ser discutida lá em Brasília, e em função da reforma tributária nacional, essas alterações aqui em Mato Grosso podem acabar se tornando inconstitucional. Conversa fiada. Isso não se sustenta, porque a reforma tributária que vai ser feita lá em Brasília, ela tem que respeitar, é obrigada a respeitar a independência que os estados têm para tratar dessa questão. Tributar dos estados. Tem impostos que só o estado pode tributar, pode legislar. Senão não seríamos uma federação, né? Uma república federativa, exatamente. Olha, e tem uma fala aqui do governador Mauro Mendes, estou aqui tentando abrir a matéria, a internet não está ajudando muito, do site O Livre. Deixa eu ver se a internet ajuda. Tem que, olha, algodão. Mauro Mendes não acredita em redução de área plantada. O setor diz que foi penalizado pelo governo do estado no começo do ano com a cobrança do FETAB do algodão. Além do aumento de impostos, o projeto da lei complementar 53/2019, que tramita na Assembleia, também prevê a redução dos incentivos fiscais para alguns setores, entre eles a produção de algodão. Porém, assim como no caso do milho, o governador Mauro Mendes não acredita que haverá redução da área plantada em Mato Grosso. Mendes disse que ao MAT, que o nome do programa de incentivo do algodão foi importante no momento da sua criação em 97, mas que hoje o setor do algodão no estado se solidificou e ganhou competitividade. Trocando em miúdos, aí é o seguinte, plagiando Mauro Mendes, não é isso? Ele está dizendo aí, olha, o pessoal do algodão já pode ficar sem a mamadeira. Já consegue andar sozinho, isso? né? O que ele está dizendo aí. Se alimentar sozinho. Exatamente. Na verdade é o seguinte, eles estão com um mamadeirão. O que o governador está pedindo é o seguinte, ele não está nem retirando a mamadeira, está diminuindo um pouquinho do leite. Lúcio, eles pagavam 17% antes do governo Dante. Para quanto vai agora? Foi para 3,5%, Lúcio. Foi para 3,5%. Eles continuam com 14% de incentivo. Eu acho que tinha que reduzir, tinha que cobrar mais do algodão. Não é cobrar mais do algodão pela vontade de tirar dinheiro do algodão, não. É porque eles suportam. Eles têm um lucro muito maior. Por exemplo, não sei quem que fez a análise aqui da situação dos arrozeiros de Mato Grosso, que estão... O presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, ele falou sobre isso. Falou sobre isso. Então, assim, os arrozeiros de Mato Grosso, paga 10% a 12%. E o algodão, que tem 40% a 60% de margem de lucro, que não é a situação do arroz, paga 13,5%. E aí o governo... Então o algodão devia erigir uma estátua para Mauro Mendes. E o governo... Ele está cobrando pouco do algodão. E o governo do estado sabe o seguinte, ele sabe que não pode também avançar muito sobre o algodão por uma outra razão. Ele está indo até onde é possível ir sem colocar em risco a nossa produção aqui. Porque não pode ir fundo demais, porque senão pode acontecer um outro problema, né? Os produtores aqui de Mato Grosso podem perder competitividade em relação aos produtores de algodão de outros estados, especialmente a Bahia. Então, o governo, o que ele está colocando aí a mais, esse delta, esse plus a mais,
mesmo assim não compromete a atividade para de ficar ninguém aqui em Mato Grosso. compatível com o que a Bahia faz. Exatamente. Mas a Bahia e Mato Grosso vêm entrar em entendimentos e ambos cobrarem mais do algodão. Apesar de lá ser um governo do PT, o PT está pouco se lixando para a questão da governabilidade. Né? Até essa reforma da Previdência ficou muito claro aí o papel equivocado que joga o PT. Sabe por que não entrou a reforma da Previdência lá? Porque os governadores do PT ligam para os deputados do PT e pedem para eles aprovarem a reforma da Previdência. E para incluírem os estados. Só que dão entrevistas nos seus estados dizendo que são contrários à reforma da Previdência. Então, os deputados estão querendo então deixar para eles resolverem lá no estado. Né? Se, aí a União, se vocês são contra, resolvam aí. Resolvam aí, então. E assim, dividir, né? E a União deveria estabelecer o seguinte: olha, só vamos avalizar, só vamos atualizar, etc. e tal, para quem cumprir o dever de casa e fizer a reforma da Previdência. Se não fizer, não precisa. E vamos falar aqui, eu quero falar da ampliação da Orla do Porto rapidinho. A Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá deferiu o pedido de liminar ajuizado pelo Núcleo de Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbanística para que se impeça o início ou para que suspenda a realização da segunda etapa das obras de ampliação da Orla do Porto do Rio Cuiabá no trecho compreendido entre o término da Avenida 14 de Novembro e da Ponte Júlio Miller e a estrutura do antigo Cais do Porto, sobre a pena de multa de R$20 mil por dia. Conforme requerimento do Ministério Público, a suspensão deve valer até que o município dê início à execução de medidas compensatórias e migratórias estabelecidas na primeira fase da obra. Ou seja, mais uma polêmica envolvendo a obra do Porto. O Ministério Público aponta um descaso com o meio ambiente e a Justiça suspende as obras da orla ali, da ampliação do Porto, que ia chamar, na verdade, é Orla do Rio Cuiabá, né? A obra de ampliação. Vamos então para o nosso pequeno intervalo, tomar aquele cafezinho, esquentar o dia, amanhã, que ainda está um pouquinho gelada. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente e o advogado especialista em direito empresarial João Celestino Correia da Costa participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele explicou o que era compliance e falou como pode fortalecer as relações internacionais com a abertura de novos mercados, principalmente agora com o acordo do Mercosul e da União Europeia. Para os empresários aqui do Mato Grosso, esse acordo aí que começou a se desenhar aí do Mercosul com a União Europeia, para Mato Grosso, qual o impacto positivo que isso pode ter? Eu acredito que é um impacto muito positivo, porque se a balança comercial brasileira tem 25% do produto interno bruto de agronegócio, de produtos, de commodities, enfim, Mato Grosso é o campeão brasileiro de exportação, né? Muito bem, quando você apresenta um mercado de 800 milhões de pessoas, que é um mercado como o europeu e o Mercosul, você está dizendo que é um paraíso, né, para os empresários. Mas tem um detalhe, você precisa estar preparado para entrar nesse paraíso. Esse paraíso tem um preço, e o preço é organização. Né? Aí entra o compliance. O compliance é uma das ferramentas, né? Mas eu entendo que o compliance individualmente ele é importante, mas mais importante é um setor de organização, inteligência, gerenciamento de risco e compliance. E é o compliance? O compliance são regras, na verdade, de procedimento. Você tem que ter regras claras dentro da sua empresa para buscar
soluções rápidas para problemas que existam, né? Nós chamamos de red flags, ou bandeiras vermelhas, alguns avisos que as empresas recebem. Vou dar um exemplo. Certamente a Petrobras recebeu diversos alertas da sua equipe de auditoria sobre os problemas que elas estavam tendo. Mas certamente a diretoria, né, o board, a governança, decidiu por outros rumos, o que levou a empresa ao buraco que se enfiou. Então, se ela tivesse observado as regras de compliance, ela certamente não teria entrado nos problemas que ela entrou, né? E, mais importante, o compliance são diversos procedimentos. Eu costumo dizer que o compliance é o procedimento de fio a pavio que você tem que ter dentro da sua empresa para ter transparência, né? Se você não tiver transparência na sua empresa sobre os controles que você exerce, você nunca vai saber o que está acontecendo na ponta. Mas os grandes empresários, ou talvez aí, principalmente os gigantes do agronegócio aqui em Mato Grosso, eles já estão com foco nisso? Eu não tenho dúvida que sim. Especialmente, Lúcio, se você verificar a história daquele episódio do Carne Fraca. Se você observar o episódio Carne Fraca, que foi em março de 2017, você vai ver que duas das maiores empresas do Brasil e do mundo, a BRF e a JBS, estavam envolvidas no episódio da Carne Fraca. Se você parar para pensar, naquela semana de março, elas perderam em valor mais de 5 bilhões de reais. Isso é relevante para qualquer mercado, né? Agora, o que ficou claro para o mercado também é que elas não estavam preparadas para o contingenciamento do risco que elas criaram, né? E, na verdade, se não fosse a atuação rápida do Ministério da Agricultura, com as suas regras de localização e compliance para saber exatamente o que estava ocorrendo, o prejuízo seria muito maior para o Brasil e não para essas empresas. Não estou preocupado com essas empresas. O compliance, se a gente resumir de novo aqui, é um instrumento para gerenciar a crise. Não tenha dúvida. Ele vai auxiliar na solução, no contingenciamento e na verificação de risco do negócio. Não tenha dúvida disso. Pois é, e ele falando principalmente desse cenário, né, após o acordo da União Europeia com o Mercosul. Lembrando que o compliance ele é muito levado em conta para os investidores, né, Lúcio e Antero? Principalmente quem investe em bolsa de valores e quem empresta dinheiro para empresas privadas. Eu acredito o seguinte. Primeiro, foi excelente a entrevista do João Celestino. O João Celestino se especializou nisso e está professor disso. Direito empresarial. Né? Direito empresarial. E, na verdade, é o seguinte, as empresas hoje, elas estão se autocobrando e estão estabelecendo um compliance como uma forma de combater a corrupção. Quer dizer, então, as empresas, por exemplo, que se prezam, elas não admitem recebimento de propina, não admitem, uma série de regras que elas se estabelecem, concorrência limpa, concorrência sadia, etc. para poder melhorar as imagens da empresa. Eu creio que esse é o caminho do mundo. O mundo vai estar cada dia mais exigente e as empresas têm que se adequar a isso e têm que ter profissionais que possam ajudá-las nessa orientação. Eu acho que é muito importante isso em qualquer empresa, em qualquer setor. E ele citou ali o exemplo ali da Operação Carne Fraca, né? Que causou um prejuízo grande, mas que poderia ter sido muito maior se não tivesse agilidade na solução da crise, que aí ele diz o seguinte, a agilidade aí não foi das empresas que acabaram sendo acusadas de participar daquele esquema. A agilidade aí foi do Ministério da Agricultura, e aí é preciso, a gente critica sempre o ex-ministro Blairo Maggi aqui, mas esse daí, sem dúvida, foi um trabalho muito bom feito por ele, senão o prejuízo não só para o país, né, mas especialmente aqui para Mato Grosso,
teria sido muito grande. A criação bem do maior selo, que foi. né? Até porque a denúncia também tem uns equívocos, né? Porque a denúncia parecia que todos os frigoríficos do Brasil eram um bando de patifes, que não obedeciam regras sanitárias nenhuma. Que não é verdade. A nossa carne tem um selo de qualidade extraordinário. Quer dizer, então o ministro agiu muito rapidamente, trouxe as missões aqui, e as missões vistoriaram os frigoríficos e viram a excelência que é a indústria frigorífica do Brasil. Então, eu acho que o Brairo teve realmente muito mérito nisso, e esse é um prejuízo grande que quase nos dá os procuradores da Lava Jato, né? Foi o que o advogado João Celestino Corrêa da Costa colocou com bastante propriedade. Se o Ministério da Agricultura não tivesse os controles que ele demonstrou que tinha, gerenciar a crise naquele momento seria muito mais difícil. Ficaria mais difícil, como o Antero colocou, o seguinte: olha, dava a impressão aí que todos os frigoríficos tinham carne contaminada. Se não tivesse os controles que demonstrou ter, era difícil separar o que era fato do que era fake. Certo. Lúcio, vamos aos nossos cúmplices? Vamos lá, Nayara. O Ademir Campos, a Marina Rolenbach, de Várzea Grande, o Paulo Sérgio, de Rondonópolis, Gustavo, do bairro Santa Cruz, Lenilce, do centro da capital, Zé Carlos, lá do bairro Renascer, a Nailde, de Pontes e Lacerda, João Rosa, do bairro Dom Aquino, Dr. Augusto, o Wildes Tadeu, que é lá da região do CPA, o Aguinaldo, o Paulo do Osmar Cabral, Edmar Rogério, Aguinaldo, Ivanildo do Carumbé, Edson Silva, o Roque do bairro Alvorada, aqui de Cuiabá, Marcos, o Noel Salles do Cochipó, o Aparício e a Célia, que é do bairro Centro América, aqui de Cuiabá, os cúmplices do Notícia de Frente. Certo, Antero, temos mensagens. Temos uma mensagem aqui, vamos ver. A Nayara Moura conduz esse jornal com excelência e brilha ainda mais esse momento com a sua beleza. Parabéns. Bom dia. A Nayara Moura é linda e inteligente. Qual que é o nome? Eu quero mandar um abraço, um beijo, obrigada, olha só. Esse é ruim de marketing. Esse daí eu não pedi para mandar, não. Mandou ruim de marketing. Mandou e não mandou o nome. Anônimo. Nossa editora gostou aqui, viu? Põe seu nome, é espertinho, né? Não botou o nome. Ué, agora não quer voltar aqui, cara. Vamos ver se volta aqui. Engrangou. Com algum probleminha, não sei se o probleminha é que... Era para Antero. Era só essa. Só o elogio da Nayara hoje. Só o elogio dela e pronto, já era Devia suficiente. ter alguma esculhambação aqui em cima de mim, em cima do Lúcio, não. Ficamos só com o elogio da Nayara. Voltou não? Travou tudo? Travou tudo. O tablet. Olha, só lembrando que você sempre pode mandar mensagem para a gente. Nosso WhatsApp fica aí na tela. É o 99987-2151. E não esquece de mandar seu nome, né, Lúcio? Para que a gente possa agradecer mais ainda as mensagens, principalmente esse tipo de mensagem. Porque aqui a gente lê tanto crítica quanto elogio. Voltou, Antero? Nada? Nada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consegue. Não? Então tá. Então deixei aqui para uma notícia do site UOL. Olha só, juízes cometem ilícitos e devem ser punidos, diz ministro Fachin do STF. Voltei. Voltou? Voltei. Aqui tem mais uma mensagem aqui, o seguinte. Estou assistindo o programa Notícia de Frente. Sou Paulo Sérgio de Rondonópolis. Um abraço. Muito obrigado, Paulo Sérgio, pela audiência aí em Rondonópolis. Aqui tem uma... Bom dia, já tem mais de 2 meses que o transporte escolar não passa aqui para pegar os alunos. Moro no município de Santo Antônio do Leveger, zona rural, Jatobá, Beira Rio. O prefeito fala que a ponte está quebrada. Ótimo, e é a obrigação do prefeito arrumar a ponte.
Mas faltam 2 meses, o prefeito, e Ademirzinho lá, prefeito de Santo Antônio do Levergé, vamos dar um jeito, né? Tem 2 meses a comunidade da zona rural de Jatobá, Beira Rio, em Santo Antônio do Levergé, está sem aula. É isso, né, Ana? Certo. Vamos aqui então para essa notícia do site UOL. Juízes cometem ilícitos e devem ser punidos, diz ministro Edson Fachin, do STF. O relator dos processos na Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, afirmou ontem em Curitiba que juízes também cometem atos ilícitos e que esses magistrados devem ser punidos quando isso acontece. Ele falou o seguinte: juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos. Juiz algum tem uma Constituição para chamar de sua. Juiz algum tem a prerrogativa de fazer de seu ofício uma agenda pessoal ou ideológica. Se fizer, há de submeter-se ao escrutínio da verificação. Em discurso na sede do TRE, Fachin não citou exemplos da ilegalidade, também não falou especificamente sobre os processos da Lava Jato, nem sequer citou o nome do ministro Sérgio Moro, mas claro que a imprensa especulou que talvez ele pudesse estar falando do ministro que teve aí conversas com membros da Operação Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept e também pela revista Veja. Então é importante a entrevista do ministro Edson Fachin. Ele falou que nenhum juiz está acima da lei. O Senado já aprovou, né, essa lei de abuso de autoridade, né? E essa lei de abuso de autoridade é uma lei muito importante. Também poderia estar se referindo a isso, né, Antero? Também sobre o abuso de autoridade. E, coincidentemente, o ministro Sérgio Moro está pedindo licença, né? Está pedindo uma licença aí de 5 dias e tal para o presidente Bolsonaro, né? O noticiário está todo em desfavor do ministro Sérgio Moro com as conversas da Intercept Brasil. Não tem como provar que as conversas são dele, não tem o áudio das conversas. Se tivesse o áudio, era matador, né? Se tivesse o áudio, isso aí, o áudio na televisão seria matador. Não tem imagem, né? O print, eu chamava. Não tem imagem, etc e tal, mas está ficando uma situação desconfortável para o ministro Sérgio Moro. Inclusive, o último Datafolha mostra que caiu a aprovação dele. Embora ainda seja muito alta, mas caiu de 57% para 51%. A aprovação do ministro Sérgio Moro. E só lembrando, Lúcio Antero, que o procurador Deltan Dallagnol se recusou a ir à Câmara para dar explicações sobre as mensagens trocadas, assim como fez o ministro Sérgio Moro, a Câmara Federal. É que a Câmara pode convocar o ministro e não pode convocar o procurador, sim, né? Ele fez um convite para o procurador e ele rejeitou. É muito feio para o Dallagnol, né? Muito feio para o Dallagnol, né? Mas também numa avaliação de vocês, não seria a conduta correta nesse caso dele, já que ele de primeiro não negou as mensagens, né? O que ficou foi, são mensagens de que forma que elas foram obtidas e eu não me recordo, esse é o discurso, e de não recordar se realmente todo o diálogo partiu tanto dos procuradores quanto do ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro. Não seria se expor mais ainda ali numa comissão onde tem, de um lado, uma oposição que briga, que grita, enfim, não seria uma exposição realmente desnecessária? Nara, eu entendo o seguinte, eu entendo que as pessoas, quando acusadas, devem falar sobre os fatos que eles são acusados. Deve se restringir ao objeto dos quais eles estão sendo acusados. Em nenhum momento você viu, nem no Dallagnol, nem no Moro, a indignação. Nós nunca tivemos essa conversa. Você não viu isso. E, assim, como tem muito juiz que é garantista, o juiz garantista é o seguinte: se você não consegue provar que aquela prova é lícita, e a prova não é lícita, a prova é criminosa, isso aí foi feito de um crime feito pelos hackers que conseguiram essas conversas, mas resta saber, alguém precisa dar autenticidade a essa conversa.
porque essa conversa pode ser adulterada também. Pode pegar uma conversa entre duas pessoas e adulterar. E ninguém tem condições de falar que aquilo é autêntico ou que não é autêntico. Se houve adulteração ou não houve adulteração. Então, de uns tempos para cá, tanto o ministro Sérgio Moro como o Dallagnol passaram a dizer o seguinte: nós não reconhecemos esse tipo de diálogo. Mas está ficando uma explicação frágilzinha, né? O Ministério Público já absolveu o Dallagnol, já julgou e absolveu o Dallagnol. É o Conselho Nacional do Ministério Público. Que não funciona, nunca funcionou, né? Já absolveu o Dallagnol. Enfim, vamos ver como é que fica isso. Vamos para o seu destaque, Antero. Não, meu destaque é simples, né? Tem quanto tempo que foi julgada a juíza Selma Arruda? Alguém se lembra aqui a data que ela foi julgada? Em torno de 2 meses. Pois é. Por aí. 60 Pouco dias menos, um pouco mais. para colocar em pauta embargos de declaração. É algo assim assustador. O que é que o Tribunal Regional Eleitoral está esperando? A cobrança do Carlos Fávaro, ela é uma cobrança de alguém que está interessado em disputar a vaga. Ele está interessado em disputar mais uma vez a eleição para senador. Ele acha que com a massificação que teve do seu nome, ele é o candidato favorito para conquistar a vaga no Senado. Eu acho que é uma nova eleição e que ninguém é favorito se tiver a nova eleição. Porque a Selma Arruda ainda vai ser julgada no Tribunal Superior Eleitoral. Se é que o TRE vai deixar ela ser julgada no Tribunal Superior Eleitoral. Esse lenga-lenga do TRE é inexplicável. O TRE foi dentro dos prazos da lei para julgar o processo. E já extrapolou todos os prazos para não julgar o embargos de declaração. E embargos de declaração, a pessoa opõe embargos de declaração, essa é a linguagem que os juristas usam. Você não propõe embargos, você opõe embargos de declaração quando há obscuridade, contradição ou omissão. É preciso citar essas 3 questões. Ou citar a obscuridade da sentença, ou citar a contradição da sentença, ou citar a omissão da sentença. Mas ela não tem o poder de definir e de alterar o resultado que foi feito no Tribunal Regional Eleitoral. Eu acredito que não fica bem para o Tribunal Regional Eleitoral ficar sentado em cima desse processo. Porque não tem explicação, não tem justificativa. Deixa julgar, que seja célere o processo. A própria juíza Selma não fica bem para ela estar usando todos os artifícios possíveis e imaginários para que o processo não fosse julgado. Ora, se ela tem, como diz ter, absoluta convicção da sua inocência, por que não pede para o processo ser julgado? Por que não pede para o processo ser julgado rápido, para ser julgado depois de uma corte superior, onde ela será analisada por especialistas do direito eleitoral brasileiro? Mas isso ela não faz. Então acho que pega mal para a Selma, pega mal para a imagem do tribunal, o tribunal que ficou com uma imagem boa, porque julgou uma juíza, julgou uma colega, uma pessoa que até antes de disputar a eleição usava toga, onde não prevaleceu o espírito de corpo no julgamento. Mas e agora? Alterou o quê para o tribunal estar sentado em cima do projeto? Alterou o quê? Alterou a composição do Tribunal Regional Eleitoral? Pois é, ainda que tenha alterado, ele não tem o direito de votar. Não tem direito de votar no mérito. Ele não tem direito de votar no mérito. Então, ou será, né? Estão estudando fórmulas milagrosas aí enfim, para não fazer justiça, né? E esse atraso, ou para não deixar a justiça andar. E esse atraso aí no julgamento aí dos embargos de declaração compromete também
o prazo que já existia aí, anteriormente aí, para o Tribunal Superior Eleitoral, porque já tinha sido dito de que no máximo setembro ou no mais tardar em outubro, o Tribunal Superior Eleitoral já teria tomado a decisão dele, seja por manter a decisão do TRE ou por revogar essa decisão aí em relação à juíza Selma Arruda, né, atual senadora, e os suplentes dela. É isso. Certo, vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e a proposta de ampliação do projeto da Ferronorte para que os trilhos cheguem à região norte do estado, passando por Cuiabá, foi debatida ontem na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso. Os detalhes com a Nayana Bricá. Bom dia a vocês e a todos que acompanham a Notícia de Frente. A audiência pública contou com a participação de alguns políticos e também entidades ligadas ao transporte ferroviário no país. Na discussão foram avaliados impactos econômicos em relação à implantação da ferrovia na Baixada Cuiabana. A gente vem estudando esse projeto já tem algum tempo. Identificamos um grande potencial de carga aqui na região metropolitana e também no médio norte do Mato Grosso. Hoje a nossa ferrovia ela chega em Rondonópolis, no sul do estado, onde a gente faz uma movimentação grande, crescente de cargas. Desde que a gente assumiu a concessão 4 anos atrás, a gente aumentou em 65% os volumes movimentados lá no terminal e agora é chegada a hora da gente expandir os trilhos à frente, vir de Rondonópolis até Cuiabá e até o médio norte do Mato Grosso. Então, com certeza, a gente tem estudado esse tema já há alguns anos e acreditamos muito que nos próximos meses e anos isso possa acontecer. A gente recebeu os estudos da Rumo agora em 2019, em abril de 2019, e vai agora avaliar os aspectos econômicos e jurídicos do que foi da proposta da Rumo, alinhado com o Ministério, com as diretrizes do Ministério, e a partir daí dar uma resposta para a possibilidade ou não dessa extensão indo até Sorriso e passando por Cuiabá. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Juarez Emílio, Nayana Bricá para o Notícia de Frente. É uma ressuscitação da possibilidade da ferrovia vir para cá. Só historicamente é preciso posicionar o seguinte: quando Olacir de Moraes ganhou pela Constran o direito de fazer a ferrovia, depois ele vendeu esse direito, o traçado da ferrovia vinha por São Paulo, atravessava lá o Chapadão do Sul, chegava onde chegou ali até Rondonópolis, Itiquira, Rondonópolis, e depois vinha para Cuiabá. Aí Brairo Maggi era governador de Mato Grosso. E o Brairo Maggi alegando que aqui não tinha realmente cargas para serem transportadas. Cuiabá planta o quê? Produz o quê? Eram indagações feitas pelo ex-governador Brairo Maggi. Aí ele autorizou, quer dizer, dependia do governador de Mato Grosso concordar, o que foi um presentaço para Olacir de Moraes. Porque ele tinha, para Olacir de Moraes e para quem ganhou a concorrência, e depois para a empresa que sucedeu a ganhadora da concorrência, porque eles tinham a obrigação de trazer a ferrovia até Cuiabá, dando ou não prejuízo, tendo ou não muita carga para levar. Eles tinham que ter trazido até aqui, porque é o que fez parte da primeira licitação da ferrovia. E o Estado de Mato Grosso fecha um acordo abrindo mão da rodovia de Rondonópolis para Cuiabá. E agora está tentando retomar. E agora está tentando correr atrás e retomar. Aliás, essa sempre foi uma das minhas discussões com o Francisco Vuolo. Eu nunca entendi direito, porque quem mais lutou por essa ferrovia
foi o senador Vicente Emílio Vuolo, pai do Francisco. Eu nunca entendi direito o Francisco Vuolo ficar perfilado ao lado de Brairo Maggi, o homem que enterrou o sonho do pai dele. Porque o sonho do senador Vuolo era trazer a ferrovia até Cuiabá. E se ela demorou para vir, ou se não vai vir, é graças a esse presente que o governador Brairo Maggi deu aos sucessores da Constran, que ficaram, portanto, sem a obrigação de trazer a ferrovia para Cuiabá. Foi isso que aconteceu. Simples assim. E a não chegada da ferrovia aqui até Cuiabá, num momento ou no outro, se levanta aí a hipótese, não é? Arruma uma justificativa aqui, como foi aqui o ex-governador Brairo Maggi colocou, aí depois vem alguém dar uma outra desculpa, mas o que a gente sempre ouviu, né? Sempre ouviu é de que alguns setores aí, do agronegócio especialmente, eles não viam com bons olhos a chegada dessa ferrovia até Cuiabá. Isso é o que a gente sempre ouviu. E hoje, quando Bolsonaro assina o Tratado do Mercosul com a União Europeia, nós estamos mais perto do Mercosul, gente. Nós temos aqui em Cáceres, a 80 quilômetros depois de Cáceres, Morrinhos. É onde, historicamente, o Dante defendeu que se fizesse o Porto de Morrinhos. Até hoje não executado e não feito. Se a ferrovia chega em Cuiabá, nós tínhamos que ter dois braços dessa ferrovia. Um braço para o Porto de Morrinhos, que seria a nossa ligação com o Mercosul. Fica muito mais fácil por aqui para atingir o Mercosul. A gente fica pelo menos 5.000 milhas marítimas mais perto do Mercosul, fazendo aqui, levando o produto até a região da Grande Cáceres, até Morrinhos, e de lá embarcando nas barcaças para que possa ir ao Mercosul. E a outra ferrovia é essa que o governo federal está se comprometendo com ela, de Lucas do Rio Verde, Sorriso, que é a FICO, e tem também a Ferrogrão, que é uma outra ferrovia importante também para Mato Grosso. Eu acho que todas elas são importantes, mas o governador Brairo Maggi não deveria ter punido Cuiabá como puniu. Só isso. Olha, e o governo deve enfrentar mais uma crise, porque os servidores do INDEA ameaçam parar em Mato Grosso. Os problemas estruturais no posto de identificação de madeira do Instituto de Defesa Agropecuária, localizado no Distrito Industrial, são inúmeros. Diante disso, o Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal de Mato Grosso, que representa os servidores do INDEA e Intermate, tem buscado há muito tempo cobrar melhorias, porém sem observar nenhum retorno. Então, eles ameaçam parar aí os serviços se não obtiverem aí uma melhor estrutura para o trabalho. E o prazo é de 72 horas que eles dão para o governo do estado. É gravíssima essa paralisação do INDEA, né? E não é uma paralisação por dinheiro, é uma paralisação por condições de trabalho. Né? Aliás, o Estado fez uma mudança que está irritando todo mundo, porque o Estado mudou a forma de emitir a nota fiscal. E ao mudar a forma de emitir a nota fiscal, ele não está atendendo. Não são poucos os pecuaristas que eu ouvi dizerem que não têm conseguido tirar a nota fiscal no INDEA para poder vender o gado. Então isso pode paralisar, em parte, a economia de Mato Grosso. Porque o INDEA fiscaliza gado, fiscaliza madeira, fiscaliza uma série de coisas. Então o INDEA é um órgão muito importante e o governador Mauro Mendes tinha que determinar urgentemente uma atenção que é do César Miranda, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tem que dar uma atenção especial ao INDEA, que é muito importante para o desenvolvimento de Mato Grosso. Vamos ao seu destaque, Lúcio? Vamos lá, Nayara. Meu destaque é para dizer que a situação do empresário Alan Maluf se complica um pouco aqui em Mato Grosso. O procurador do Ministério Público diz que delação de Alan Maluf não tem validade aqui no Estado e que acatar isso seria como dar um cheque em branco. É o procurador Mauro Viveiros
membro do Ministério Público Estadual, que no seu parecer explicou que a delação do empresário Alan Maluf, formalizada na Procuradoria-Geral da República e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, não deve ser levada em conta na apelação contra processo da Operação Rêmora em Mato Grosso, que o condenou a mais de 11 anos de prisão. Por falar em Operação Rêmora, só abrindo aqui um parênteses, um outro delator na Operação Rêmora, o empresário Giovanni Guisardi, disse que naquele escândalo da Seduc, Antero, a declaração dele numa reportagem de capa de ontem do jornal A Gazeta, falou, olha, lá na Seduc corrupção era normal. E o título do jornal A Gazeta, esse normal era entre aspas, como se corrupção, se propina, desvio de dinheiro público, licitação fajuta com cartas marcadas, fosse assim a coisa mais natural do mundo. Ele falou que era normal e que ele, inclusive, recebeu orientação para, no governo Pedro Táxi, se submeter ao comando do Alan Maluf. Ele foi colocado naquela função de coordenar a cobrança e a distribuição de propina pelo empresário Alan Maluf, segundo a revelação do delator Giovanni Guisardi. Porque o Alan queria se ressarcir de 12 milhões de reais que tinha gasto por fora na campanha do Pedro Táxi. Caixa 2. Caixa 2. Caixa 2. Então ele tinha que roubar o Estado para se ressarcir de 12 milhões. E o Alan fala que tudo isso tinha autorização da cúpula maior do governo, né? Dos primos lá. Exatamente. Paulo e Pedro. E aí, dando sequência aqui nessa notícia aqui sobre Alan Maluf, o procurador do Ministério Público, ele diz o seguinte, o caso foi acatado, caso acatado os termos da delação, a decisão conferiria um cheque em branco ao colaborador. O recurso de apelação, relatado pelo desembargador Rondon Bacil, aguarda julgamento na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Segundo o procurador Mauro Viveiros, além de não tratar sobre o fato objeto da denúncia já sentenciada, a colaboração foi pactuada mais de 3 meses depois da condenação. A meu ver, diz o desembargador, não há a possibilidade jurídica. E essa pena, em processo lá da Operação Rêmora, por fraudes e desvios na Secretaria de Educação, foi imposta em outubro de 2017. A delação premiada obteve homologação meses depois, em maio de 2018. E essa é a principal alegação aqui do procurador Mauro Viveiros. E aí ele coloca o seguinte, abre aspas, só depois de ser descoberto, de ter sido delatado e condenado, ciente da impossibilidade de absolvição, frente à existência de farto conjunto de provas de sua responsabilidade penal, é que o apelante, no caso Alan Maluf, animou-se a falar em colaboração, prometendo delatar o ex-governador do estado, Pedro Táxi, e o deputado Nilson Leitão, destaca o procurador Mauro Viveiros, que continua. Essas circunstâncias apenas reforçam o quanto asseverado no parecer anterior, de que o apelante valeu-se de sua posição de liderança dentro da organização criminosa até o momento em que considerou conveniente. Noutras palavras, Alan Maluf não demonstra minimamente, continua o procurador, que tipo de informações e provas novas teria oferecido naquele instrumento de colaboração que de alguma forma pudesse justificar uma redução de pena na condenação objeto do seu apelo. E aí a gente relembra aqui o seguinte, o recurso de apelação proposto por Alan Maluf busca reverter sentença que o condenou à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 176 dias multa
em regime inicial fechado pela prática dos crimes de organização criminosa e corrupção passiva. E aí é o seguinte, eu volto aqui a chamar a atenção sobre uma declaração do procurador aqui, na decisão dele, não é? Do procurador Mauro Viveiros, do Ministério Público Estadual. É isso aqui, ó, o aspecto que chama muito a atenção, já havia sido colocado isso publicamente, de que o empresário Alan Maluf poderia se complicar, e eu vou aqui repetir as declarações do procurador Mauro Viveiros. Abre aspas. O apelante não demonstra minimamente que tipo de informações e provas novas teria oferecido naquele instrumento de colaboração que, de alguma forma, pudesse justificar uma redução de pena na condenação objeto do seu apelo. A pena dele era de 11 anos, como a gente falou aqui, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado pela prática de crimes de organização criminosa e corrupção passiva. Pelo menos no entendimento do procurador Mauro Viveiros, o procurador aqui do Ministério Público Estadual, ele não ofereceu elementos para que a Justiça atenda o pedido que ele está fazendo. Na verdade, tem que ver aí duas questões. Primeiro, se é isso mesmo. Agora, isso vai ser analisado pelo relator do processo, que é o desembargador Rondon Bacil, né? Que é um homem que conhece direito penal como ninguém. Então, os desembargadores que vão analisar o parecer, inclusive, do Ministério Público, são desembargadores de muita vivência e de muita convivência com o direito penal. E é muito bom que isto esteja sob a relatoria do Rondon Bacil. Primeiro ponto. Segundo ponto, teria o procurador Mauro Viveiros razão? E o Alan Maluf não teria colocado realmente novidade nenhuma na delação que fez ao Supremo Tribunal Federal? Ou teria razão a defesa do Alan Maluf, que sempre disse que não é que não quis, que não conseguiu fazer a delação aqui, porque haveria, sim, um biombo de proteção para que determinados nomes não fossem falados na delação. O que teria acontecido de fato? O Alan Maluf, que esperou a sentença para depois delatar, ou o Alan Maluf, que não tendo conseguido delatar aqui, conseguiu delatar no Ministério Público Federal? Eu acho que esse é o principal enigma da questão. O ponto a ser desvendado é esse. O ponto a ser desvendado é esse. Agora, se prevalecer a tese do procurador e a Câmara Criminal acolher a tese do procurador, o Alan Maluf volta para a cadeia brevemente. Isso se não houver uma decisão superior, né? Porque foi feito um acordo lá no Ministério Público Federal e junto ao Supremo Tribunal Federal, porque na época o Nilson Leitão tinha mandato de deputado federal e o governador Pedro Taques era governador na época. E ambos estão delatados por Alan Maluf. Então, assim, e o Ministério Público daqui poderia saber do assunto? Não quis aceitar, porque ele poderia. O Alan Maluf falou, olha, eu tenho aqui delação do Nilson Leitão e do Pedro Taques. Aí o correto é o Ministério Público falar, então vamos parar aqui a oitiva e o senhor vai delatar isso lá em Brasília. Ou aqui na Procuradoria-Geral da República. E chama a Procuradoria-Geral da República para colher isso. Porque o Ministério Público Estadual não era competente para colher nem em desfavor de Pedro Taques, nem em desfavor do Nilson Leitão. Simples assim. Então, mas ainda bem que está com o doutor Rondon Bacil, ele vai tirar essas dúvidas todas. Certo, vamos embora então? Lúcio, obrigada, bom dia. Antero, obrigada, bom dia. Vamos embora nessa madrugada aí, vamos tomar esse cafezinho agora que vai ficar bom. Tá certo, obrigada, bom dia a vocês de casa.